Bom dia, pessoal, tudo bem? Segue aqui mais um vídeo nosso, tá? Da disciplina de Direito Internacional Público e Privado, terceiro período, matutino e noturno. O tema da nossa aula de hoje é Direito Uniforme e Direito Comparado. Vamos falar um pouquinho sobre essas duas temáticas, tá? São noções introdutórias para que nós possamos desenvolver aí a atividade que faz parte aí dessa aula. Alguns colegas, já falando da atividade, alguns colegas têm me abordado aí pelo WhatsApp com dificuldade de acesso na plataforma SEI para responder a atividade, ou postam a atividade e não conseguem enviar, né? Ela não chega até mim, ou enfim, não conseguem acessar mesmo o enunciado. E o que eu vamos fazer algo diferente. Eu vou pedir para vocês responderem a atividade aqui nos comentários do YouTube. Vamos ver se funciona. Para essa aula, especificamente, vai ser assim, tá bom? Vamos ver se é assim nós temos um resultado melhor. Claro que está sendo tudo experiência, né? Tudo que nós estamos fazendo aqui é a título de experiência, para nos adaptarmos aí à melhor ferramenta. E vamos fazer dessa forma. Dessa vez, para esse vídeo, para essa aula especificamente, a atividade de vocês deve ser feita aqui nos comentários do YouTube. É uma atividade simples e que você pode postar sua resposta aqui nos comentários que estão públicos, tá bom? Vamos fazer dessa forma que eu acho que vai funcionar. Pois vamos lá. Começando a falar de direito uniforme. Antes de tudo, pessoal, é importante nós entendermos que a nossa disciplina, Direito Internacional Privado, ela é uma disciplina que busca regular as relações humanas vinculadas a mais de um sistema jurídico. Como nós já vimos em aulas anteriores, basicamente o que nós buscamos aqui é resolver o conflito de leis no espaço. Isso significa que nós vamos ter que lidar, que trabalhar com sistemas jurídicos autônomos e, em regra, divergentes. O que isso significa? Nós teremos, por exemplo, um fato com conexão internacional. Nós já temos condições de compreender o que isso significa. Por exemplo, um contrato celebrado entre um brasileiro e um argentino. Aqui um argentino domiciliado na Argentina, mas um contrato celebrado aqui no Brasil. Nós teremos aí, a princípio, um conflito de lei. Qual lei vai ser aplicável a esse caso concreto? A lei do domicílio do contratante, do domicílio do proponente, a lei do local onde a obrigação foi celebrada, a lei do local onde a obrigação tiver de ser executada. Enfim, são muitos questionamentos que surgem a partir daí. Por quê? Nós estamos lidando com ordenamentos jurídicos autônomos e, em regra, divergentes, que dão ao caso concreto um tratamento diferente. Mas nós temos que considerar também a hipótese de esses ordenamentos jurídicos não serem divergentes, mas coincidirem, darem o mesmo tratamento ao mesmo fato, tá? E aí, quando ocorrer esse fenômeno, quando ocorrer essa circunstância, nós daremos o nome de direito uniforme. É o mesmo direito sendo aplicado por ordenamentos, o mesmo tratamento, né? É o mesmo direito sendo aplicado ao mesmo caso concreto por ordenamentos diferentes, por ordenamentos jurídicos diferentes. Ordenamentos jurídicos diversos, diferentes, que coincidem ao dar o mesmo tratamento a determinado fato concreto. É também uma circunstância que nós vamos lidar. A esse fenômeno que nós damos o nome de direito uniforme. O primeiro aspecto que eu penso ser importante nós trabalharmos aqui, pessoal, é o aspecto do direito uniforme que ocorre espontaneamente, tá? Que
o direito de dois estados coincide, seja por uma razão espontânea, natural, casual, mas eles coincidem, seja por sofrer a mesma influência, por se fundamentar no mesmo direito clássico. Nós temos como exemplo aí o direito japonês, que seguiu a legislação civil alemã. Nós temos o caso do Brasil, cujo Código Civil buscou suas influências nas legislações portuguesa, francesa, né? Em especial o nosso Código Civil anterior, já revogado. Então, nós temos exemplos, nesses exemplos nós percebemos que teremos o mesmo tratamento por ordenamentos jurídicos de uma forma espontânea, né, de uma forma casual. Então, nós temos que entender que, em termos gerais, tá, olhando de maneira geral, prevalece a diversidade dos sistemas. Como eu disse, os sistemas jurídicos são diversos e, em regra, inclusive, divergentes. Tá? Então, prevalece a diversidade via de regra. Essa diversidade, como nós já estudamos lá na sociologia jurídica, ela decorre por vários fatores. Tá? Por que cada estado tem o seu próprio ordenamento jurídico com suas próprias características? Porque cada estado possui suas próprias características sociais, seu próprio clima, sua própria cultura, sua própria religião, suas próprias religiões, né? sua própria forma de fazer política, sua própria economia. Então, cada estado possui suas características próprias. Dentro dessas características próprias de cada estado, ele cria um direito à sua imagem, né, à sua semelhança, se me permitem aqui o trocadilho. Tá? Ele cria um direito com as suas características, não é? Já dizia Weber, né? Você quer conhecer um povo, conheça o direito daquele povo. Né? O direito nada mais é do que a expressão daquele estado, daquela cultura, daquele povo. Daí porque cada estado vai ter a sua própria legislação, tá? Porque cada estado possui a sua própria necessidade, né? As suas necessidades específicas. Dentro dessa construção natural em que cada estado cria, constrói, produz o seu próprio direito, pode coincidir, pelas razões que nós já vimos, né? Pelas origens, por possuir as mesmas origens, pode coincidir de terem um mesmo direito, um direito semelhante. Então, se nós falamos aqui, nesse direito, que espontaneamente, naturalmente, coincide com o direito de outro Estado, nós estamos falando, sim, de um direito uniforme, espontâneo. Mas o que mais nos interessa aqui no direito internacional privado é aquele direito que naturalmente é divergente entre os Estados. Aquele instituto que naturalmente é divergente entre os estados, mas que ao longo da história esses estados resolveram, via tratado internacional, unificar, dar o mesmo tratamento a um fato concreto, que anteriormente a um tratado internacional, um determinado tratado internacional, tinha um tratamento diferente. Tá? Então seria aquele direito que naturalmente, que originalmente, historicamente, ele não tem o mesmo tratamento nos estados, né? Cada estado construiu um tratamento diverso para aquele mesmo fato concreto, mas que em determinado momento histórico eles resolveram, através de um tratado internacional, seja bilateral ou multilateral, dar o mesmo tratamento jurídico àquele instituto, uniformizar certas instituições jurídicas. Aí, nesse caso, vai ter um interesse maior para nós aqui no direito internacional público e privado. É importante salientar que a doutrina não faz uma distinção. Vocês não vão encontrar algum trabalho fazendo distinção clara nessas duas circunstâncias, não, tá bom? Um ou outro artigo que busca fazer essa distinção entre o direito uniforme espontâneo e o direito uniformizado. Geralmente, o termo direito uniforme é aplicado para todas as circunstâncias. Mas aqui, a título de direito internacional, nós vamos utilizar o termo direito uniforme
para aquelas circunstâncias em que os estados decidiram uniformizar determinadas instituições jurídicas através de tratado internacional. Ou seja, em algum momento, os estados que davam tratamento diverso nos seus ordenamentos jurídicos a um instituto, buscam, através de um tratado internacional, através de uma convenção, uniformizar o tratamento àquele instituto jurídico, tá? É isso que vai nos interessar, é a essa circunstância, via de regra, que a doutrina se refere. Nós tomamos o direito uniforme nessa acepção de direito uniformizado, nós entendemos que nós percebemos, na verdade, que houve um grande entusiasmo por parte da doutrina, em especial aqui no Brasil, no início do século passado, para uniformizar alguns institutos do direito privado, em especial institutos do direito civil. Tá? Havia uma necessidade nesse sentido, né? Não uma necessidade, mas uma busca, né? Um entusiasmo para se estabelecer regras uniformes para se aplicar a determinados litígios, situações jurídicas que viessem a ocorrer em mais de uma jurisdição. Tá? Então, havia muito um movimento na doutrina muito forte nesse sentido. Inclusive se destaca aí Clovis Bevilacqua, né, grande nome do direito civil, se destaca nesse sentido, tá? Que foi um grande entusiasta desse movimento. Que entre outros juristas, né, tomou de conta de outros juristas também. Hoje, pessoal, prevalece a ideia que esse direcionamento de abordagens por sistemas jurídicos, essa uniformização, ela é impraticável, tá? Ou ela acontece naturalmente, ou ela acontece espontaneamente de cada ordenamento jurídico, dá o mesmo tratamento de maneira espontânea ao mesmo instituto, ao mesmo fato concreto, ou ela é impraticável, ela não vai ocorrer ao longo da história, em algum momento da história, através de tratado. E mesmo que isso fosse possível formalmente, vamos supor que estados que dessem um tratamento diverso ao mesmo fato concreto, tratamento jurídico diverso, em algum momento histórico, celebrassem um tratado internacional, unificando a sua abordagem jurídica, ainda assim, a interpretação que cada tribunal, o tribunal de cada estado daria, né, os tribunais de cada estado dariam, seria uma interpretação diversa. Assim como acontece internamente. Você veja que há um mesmo fato concreto, o tribunal de uma região do país tem um entendimento diferente do tribunal de uma outra região. Então isso mesmo aconteceria. Então na prática seria impossível ter essa uniformização de institutos do direito civil, tá? Do direito civil. O que se percebeu foi isso, apesar de um empenho da doutrina muito grande nesse sentido e um entusiasmo até muito grande da doutrina, tá bom? Se no campo, pessoal, do direito civil se percebeu que é impraticável a uniformização de determinados institutos, né? Seja porque aquilo só seria possível via uma uniformização espontânea, ou seja porque na prática a interpretação dos tribunais sempre seria diversa, enfim, percebeu-se que é impossível no campo do direito civil. Até hoje há uma tentativa de uniformização que, ao que tudo indica, vai se mostrar inviável ainda por muito tempo. Mas se no campo do direito civil isso se mostrou impraticável, em determinadas áreas do direito isso se mostra não só praticável como necessária. Aí eu digo, por exemplo, o direito comercial, com todas as áreas afins, né? Por exemplo, o direito intelectual, tá? Na área do direito intelectual, na área do direito industrial, isso se torna necessário, se torna até para uma adequada relação entre pessoas oriundas desses estados, isso se torna necessário. Daí nós teríamos a circunstância de um direito uniforme, que surgiu espontaneamente,
pelo fato dos estados sofrerem influências idênticas, aí não há que se falar em uniformização, né, na insistência de um direito uniforme dirigido, mas nós temos a circunstância também desses estados terem sofrido influências diferentes para os seus direitos, e aí termos sim a real necessidade, o real interesse de uniformizar as instituições jurídicas, seja total, seja parcialmente, no campo do direito comercial. Tá bom? Isso seria muito importante. Por exemplo, compra e venda, título de crédito, transporte, comunicação, propriedade intelectual, enfim, atividades humanas que envolvam o comércio de maneira geral, isso se mostra necessário. Por exemplo, vocês vão perceber, se lá no campo do direito civil, uniformizar determinadas regras. Vou trazer como exemplo aqui, como vamos uniformizar regras relativas a casamento envolvendo Brasil e algum estado europeu, tá? Distante daqui. Sabemos que o casamento busca seu fundamento filosófico, o Instituto Jurídico Casamento busca seu fundamento filosófico, seu fundamento de origem em diversos fatores religiosos, culturais, né, históricos, que vão divergir de estado para estado, né, vão divergir de país para país. Não vão ser os mesmos valores religiosos, históricos e filosóficos que vão existir nas bases do Estado brasileiro e nas bases de algum Estado europeu qualquer. Né? Vão ter diferenças nas raízes históricas e culturais de cada Estado desse. Então, no campo do direito civil, nós nos deparamos com essa dificuldade. Lá no campo do direito comercial, por outro lado, não, nós já temos uma necessidade de uniformização, porque as relações comerciais entre esses estados vão existir. Daí, nós percebemos uma série de convenções internacionais que vão regular a uniformização de regras sobre compra e venda internacional, sobre transporte, né, sobre propriedade industrial, sobre propriedade intelectual, sobre direito marítimo, direito aéreo, sobre circulação de pessoas, sobre direito cambiário, sobre direito do trabalho e por aí vai. Né, muitos outros ramos do direito que vão não só comportar uma uniformização, como vão demonstrar a necessidade de haver uma uniformização de regras. E quando pensamos na relação entre direito uniforme e direito internacional privado, é muito importante pensarmos que um complementa o outro. Tá? Na verdade, um é a antítese do outro. O direito internacional privado vai entrar quando não houver uniformização. Entendamos assim. O direito internacional privado ele serve para resolver conflito de lei. O direito uniforme, ele surge exatamente para não deixar que o conflito surja. Então, o que se propõe, quando pensamos na relação entre direito uniforme e direito internacional privado, o que a doutrina propõe é que haja uma complementação. Nós olhamos para o direito, para a ideia de direito uniforme, para o conceito de direito uniforme. Há uma uniformização do direito e não existe conflito. E não existe, então, a necessidade de recorrermos ao direito internacional privado. Não há uma uniformização do direito. Os direitos, então, os ordenamentos jurídicos, então, se apresentam como conflitantes. No momento em que se apresentam como conflitantes, nós temos ordenamentos jurídicos em conflito, nós temos ordens jurídicas em conflito, nós temos, então, a necessidade de recorrermos ao direito internacional privado para sanar este conflito. Então, vamos partir para o outro assunto da nossa aula de hoje, que é direito comparado. Tá? Podemos afirmar, pessoal, que direito comparado é um método, né? Um método que se estuda o contraste, onde se faz uma comparação, onde se contrasta dois ou mais sistemas, ordenamentos jurídicos. E aí, quando eu falo em ordenamento jurídico, evidentemente eu estou incluindo suas normas positivadas, suas fontes, sua origem histórica,
os fatores sociais, políticos, culturais, que influenciaram aquele direito. O direito comparado ele vai ter um papel fundamental em todos os ramos do direito, mas em especial quando falamos em direito uniforme e quando falamos em direito internacional privado. Né? Porque por esse estudo comparativo nós podemos identificar pontos de coincidência e pontos de divergência entre esses ordenamentos, entre esses variados ordenamentos jurídicos. Nós podemos identificar conflitos e muitas vezes identificar também pontos de uniformidade. Tá? E quando analisamos e identificamos essas divergências ou uniformidades, podemos também apontar para as razões históricas, culturais, filosóficas, inclusive, para essas divergências ou coincidências, tá bom? Resultando que quando fazemos essa comparação, né, quando fazemos esse comparativo, esse contraste, nós podemos visualizar com maior nitidez as distinções entre esses sistemas. Tá? E aí analisar com maior profundidade o instituto que estamos comparando. Também se recorre ao que se chama direito comparado para reformar determinada legislação, seguindo o exemplo das legislações de outros estados, né, das soluções adotadas para outros estados. Ou seja, o problema identificado em outro estado foi enfrentado dessa maneira pela legislação, pelo ordenamento jurídico. Então analisamos aquela circunstância não para copiar, mas para buscar elementos que possam inspirar a criação de uma solução aqui no nosso ordenamento jurídico também. Esse comparativismo, né, ele já existe há milênios. Né? Em Roma já se comparava o ius civili com o ius peregrino. Platão e Aristóteles, em suas obras, já comparavam as constituições e leis das cidades gregas e de diversos grupos humanos. Mas como ramo, como ciência, como método denominado direito comparado, ela nasceu no século passado, surgiu no século passado. Foi a partir daí que ganhou impulso. Tá bom? Destacando-se na ciência jurídica realmente como método de compreensão do direito e como método de compreensão de determinados institutos jurídicos. Bom, meus queridos, então finalizando, tá, esse nosso vídeo de hoje, quero deixar para vocês aqui a indicação, tá, da obra Direito Internacional Privado, professor Bitwalter Steiner, tá? Para que vocês tenham acesso. Eu vou postar de toda forma a parte desse conteúdo, o PDF da parte desse conteúdo, aí na plataforma SEI, tá bom? Vou postar o plano de disciplinas, constando o link desse vídeo que vocês estão assistindo, e logo abaixo, logo na sequência, o conteúdo, tá? O PDF com o conteúdo para leitura. Lembrando que a aula ela é complementada através dessa leitura. Tá? É claro que eu não vou aqui trazer só uma apresentação do material. Veio a aula, veio o vídeo, tá postado para vocês e tem logo na sequência o material de leitura que é indispensável, tá bom? É obrigatório. Tudo isso para sedimentar o conhecimento de vocês. Além disso, vai ter uma atividade rápida, tá? Isso não vai tomar muito tempo de vocês, não, garanto. Uma atividadezinha rápida, fácil de desenvolver. E você vai fazer dessa vez, lembrando, aqui nos comentários do YouTube, tá? Da plataforma YouTube. Tá sobrecarregando o SEI e eu tô vendo alguma dificuldade de alguns colegas que já me abordaram nesse sentido. Então, para superarmos essas dificuldades, eu tô dessa vez adotando aqui a plataforma do YouTube para ver se a coisa se desenrola um pouco melhor, tá bom? Vamos fazer essa experiência e ver o que acontece. Garanto que prejuízo vocês não vão ter, tá bom? No que tiver ao meu alcance, eu vou sempre estar fazendo o possível para que nós tenhamos o melhor resultado possível, seja na qualidade do conteúdo ministrado, seja no final, no resultado das formalidades, registro de frequência e nota de vocês, no que depender de mim, teremos aí o melhor resultado possível nesse semestre, nesse ano, sem nenhum tipo de prejuízo em razão dessa pandemia. Vamos superar isso aí, sim, com muita garra, com muita qualidade. E o que eu desejo nessa hora, novamente, muita paz, muita fé, muito amor no coração de todos, é o que precisamos, tá? Um forte abraço, contem comigo.